Olha! Se você quiser saber quais foram os livros que eu li, continue assistindo, deixando o seu like aqui. Deixando o seu like aqui. E se inscreva deixando o seu like aqui. Muito obrigada, deixando o seu like aqui. É aqui que a gente lê. Oi, meus queridos, como que vocês estão neste dia ensolarado, pelo menos aqui? Pra quem não me conhece, eu sou a Tami de Carve, aqui você está no Bisturi Literário. E hoje, como vocês já puderam ver no título do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de abril. But, como eu sempre falo pra vocês, se você já é inscrito nesse canal, porque se você não for, você aproveita e já vai se inscrevendo, entendeu? Vai ativando o sininho pra poder sempre estar recebendo as notificações quando eu posto um vídeo por aqui. E siga lá no meu Instagram pra que você possa estar acompanhando um pouquinho da minha vida. Não que ela seja muito baladeira, não que você vai ter muita coisa por lá, mas é uma maneira de você estar mais próximo de mim e sabendo um pouquinho as coisas em primeira mão. Também peço pra você, humildemente, que você deixe um comentário pra mim aqui embaixo, contando pra mim como que foi as leituras de vocês no mês de abril. Se vocês já leram algum desses livros aqui ou tem pretensão de lê-los, bote tudo aqui nos comentários, deixando qualquer coisa, nem que for um ponto, um sinal de fumaça pra eu saber que você passou por aqui. O primeiro livro que Tami leu no mês de abril foi o livro Crianças da Guerra, da autora Viola Ardoni. Foi uma leitura, assim, primorosa, foi uma leitura que eu não estava esperando o que ela me proporcionou. E a gente vai conhecer então a história do Amerigo. Ele é um garotinho que infelizmente ele vai se distanciar da mãe dele por conta, né, que tá nesse período da Segunda Guerra Mundial. E a mãe dele e outras mães e pais vão aproveitar essa oportunidade do trem da esperança, o trem da felicidade italiano, para poder embarcar seus filhos em uma nova vida, para que eles possam ter um pouquinho de uma vida melhor, uma vida bem diferente da pobreza e da escassez que eles estão tendo atualmente. Então aqui é um livro magnânimo, meus filhos, com a escrita muito primorosa. Pelo olhar do Amerigo a gente vai ter uma outra visão do que foi a Segunda Guerra Mundial. Este que foi um período muito caótico, mas aqui como é narrado pelo Amerigo, então a gente vai ter uma anestesia nessas tragicidades e como a mudança, né, essa viagem aí com esse trem da felicidade impactou diretamente no relacionamento dele com a mãe dele e de outras pessoas que ele foi conhecendo ali no decorrer dessa trajetória. Tem vlog de leitura, caso você não tenha visto, gente, ficou muito primoroso. Eu dei 4,5 de estrelas pra ele, teve muita marcação. Vocês podem ver aqui, ó, muita flagzinha aqui marcada. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá no vlog. A outra primorosidade que eu tive a oportunidade de ler foi o livro Blue Night, da Johann Didion. Este é o segundo livro da Johann que eu tenho a oportunidade de ler. O primeiro deles foi O Ano do Pensamento Mágico, e se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, eu li, eu acho que nas leituras de março, se eu não me engano, eu li como Blue Night, e não que ele esteja na versão em inglês, porque Tamizinha não lê em inglês ainda. A edição que eu peguei estava escrito Blue Night, e eu vou bancar a poliglota. Este livro aqui foi magnânimo, também foi uma leitura, assim, muito boa. E foi bem diferente do Ano do Pensamento Mágico, por quê? Porque no Ano do Pensamento Mágico, o impacto e os sentimentos já foram aflorando desde o começo da narrativa. Eu já comecei a chorar já nas primeiras páginas e já senti todo aquele turbilhão de sentimentos que a Johann estava passando ali pelo papel. E agora em Blue Night foi uma percepção e uma sensação, um sentimento mais diferente e um pouco mais prolongado. E na verdade eu já estava falando assim, nem foi tão legal nessa leitura aqui e tudo mais. Mas não, gente, foi crescendo e foi tornando assim tão magnificente, tão assim esplendoroso, que sério, eu fui pega de surpresa mesmo quando ela começou a tratar da velhice dela e toda essa questão da inutilidade. No Ano do Pensamento Mágico, ela narrou sobre a morte, né, do seu marido, que eu esqueci o nome do cara, eu não vou falar aqui, mas eu esqueci. John, eu acho que é John, gente, eu não sei, eu sou péssima com nomes. Ela narrou sobre a morte, né, do marido dela. Ela deu uma palhinha também falando da Quintana, que é a filha dela, que logo ali ela ainda nem estava recuperando ali do luto do esposo dela, ela estava passando por uma tragicidade com a Quintana, que era de que ela estava juntamente com o seu esposo em lua de mel, e aí ela descobre esse doente, descobre-se, enfim, muito frágil, e aí ela volta, né, faz exames e descobre que ela tá com uma doença. E aí eu fui cerca aqui no Blue Night achando que ela falaria mais sobre a Quintana, e ela falou sim, mas o forte ali no livro, pelo menos ao meu ver, e o que me tocou mais foi essa questão da velhice, por causa que era como se a Quintana fosse a extensão da juventude da Johann e o John, ele fosse ali a extensão da beleza dela. Então é como se os dois fossem um óculos que ela colocasse e conseguia ver beleza e conseguia ver juventude nela. E quando ela perdeu o seu esposo e aí vê a sua filha toda fragilizada e ela impotente, sem poder fazer nada, ela começa a olhar finalmente para ela. Conforme a Quintana vai se debilitando, Johann, ela vai vendo aí todo o seu olhar perante si e pela juventude que outrora ela teve,
se desfazendo. Então assim, eu ainda pretendo, talvez, não sei, vocês querem que eu faça um vídeo de dissecação sobre ele? Coloca aqui nos comentários, porque sério, gente, foi primorosa a leitura desse livro, assim, me pegou em cheio, com certeza ele foi 5 estrelas, favoritado, porque não tinha como ser menos que isso. O terceiro livro que eu li foi o Se Só Me Restasse Uma Hora de Vida, do autor Roger Paul Droit, eu acho que é assim que se fala. Quem viu o vlog de leitura, o li pelo Kindle Unlimited. Foi um livro também muito incrível, ele tem um cunho filosófico, eu falei um pouquinho dele lá no vlog, li alguns trechos do livro, então caso vocês queiram saber mais sobre ele, dá uma passadinha lá nesse vlog também. Basicamente ele vai estar falando dessa questão de muitas vezes a gente colocar muito pelo em ovo. Quando você se afunila e se coloca numa situação de risco iminente de morte, você começa a pensar mais sobre a vida, você começa a valorizar coisas que outrora você não dava tanto valor assim. Então eu gostei muito porque esse livro trouxe muita reflexão. Uma outra coisa ali eu não concordei, até por isso que eu dei 4 estrelas para ele, mas não tirou aí a magnificência e toda essa questão reflexiva que a narrativa trouxe para mim. Na maneira com que a narrativa ali ela se desenrolou, ela trouxe realmente esse senso, meu Deus do céu, o tempo tá acabando, eu preciso, sabe, tipo assim, pensar o que é importante para mim, o que eu devo me ocupar energicamente falando neste último momento, para que de fato vale a pena, se é que pode valer a pena, alguma coisa que você vai fazer exatamente nesse último momento, ou vocês só vão ficar a cabo das lembranças e das memórias que você teve no decorrer da sua vida. Então também é um livro primoroso que eu acredito que ainda está ali disponível no Kindle Unlimited, caso vocês queiram, né, baixar ou então saber um pouquinho mais. Também dá uma olhadinha neste vlog aí, gente, que tá magnânimo, gente, sério. Este vlog aí, gente, ficou primoroso, pelo amor de Deus, eu demorei trilhões de dias pra poder finalizá-lo, ainda deu pane no meu computador, então assim, dá uma forcinha pra Tami, vai lá dar uma olhadinha nesse vlog, ficou bem primoroso, sério, eu caprichei mesmo na edição e o conteúdo também tá bem relevante. O quarto livro que eu li foi o maravilhoso Não Acorde o Passado, da autora Lisa Jackson. Esse livro aqui eu não vou estar falando muito aqui, porque eu já falei no vlog de leitura e também já tem dissecação dele aqui no canal. Basicamente vai falar sobre a Sarah, que vai com as 2 filhas dela para essa mansão Pavão Azul. E aqui é uma mansão que é da família, já passa de geração em geração, que parece estar mal assombrada pelo espírito da Angelique, que foi uma mulher que viveu no século passado. É nessa questão que começa as borbulhas de tragicidades acontecerem e os fantasmas, não só fantasmas sobrenaturais, mas os fantasmas aqui, ó, da mente começam a ressuscitar. Vai ter também o envolvimento aqui de um psicopata que tá no negócio de raptando uma menina. Essa pegada, então, de romance policial, que eu gosto bastante também, e que eu tava devendo aqui um pouquinho de trazer pra vocês. Então, pra saber mais, dá uma olhadinha na dissecação desse livro aqui. Eu dei 4 estrelas pra ele, foi um livro bem bacana, que me prendeu bastante. Me prendi muito aos personagens e narrativa em si. Então, vai dar uma olhadinha depois na dissecação também para que vocês possam conferir. A próxima leitura realizada no mês de abril, meus queridos, foi o incrível, o magnânimo, o estupendo Tanta Vida, do Alejandro Palomas. Pra quem viu, meus queridos, o vlog já sabe, né, por que eu tô falando com tanta ênfase, com tanto apreço com esse livro aqui. Que livro! Ele parece um espirro, mas quanta profundidade, quanta sensibilidade. Só de eu pensar nesse livro aqui, já me dá um negócio de querer revisitá-lo. Teve muita marcação. Aqui, então, a gente vai conhecer a Mência. É uma idosinha magnânima, muito afiada na língua. Ela tem esses 90 anos, ela tem as filhas dela, que é a Flávia e a Lia. A Lia, ela tem 3 filhas, que é a Helena, a Bia e ai, gente, eu sempre esqueço. A Inês. Então ela tem essas 3 filhas. A Helena, infelizmente, ela desapareceu e, obviamente, ao que tudo indica, ela morreu quando ela foi velejar num dado dia lá, e aí isso trouxe muita coisa trágica pra mente de todas elas. Todas foram muito afetadas, principalmente a mãe, né, no caso a Lia. Eu não vou ficar falando dele aqui, não. Primeiro porque tem um vlog onde eu literalmente me debulhei, enxurrada de lágrimas. Isso é porque eu só mostrei um trechinho. Mas sério, gente, já fica a minha indicação pra vocês de uma leitura magnânima, incrível, de drama familiar, reflexões sobre a vida. Em breve aguardem dissecação, mas pra vocês já terem uma palhinha, dá uma olhadinha no vlog, que também ficou magnânimo. Pra finalizar, um livretinho curtinho, que eu até o sinalizei como sendo crônica, foi o livro Do Jardim com Muito Afeto, do autor Annie Hent e Josie Baron. Eu acho que é assim, Baron, sei lá. Este livro aqui, basicamente, ele vai estar falando sobre esse período de quarentena, esse período de pandemia, logo no início dele ali. Então a gente vai estar no ano de 2020, onde a personagem principal, que eu não vou me
me atrever a falar o nome porque eu não lembro, gente. Ela vai estar em um outro país ali estudando, na verdade nem começou meio que a estudar, e aí já tem esse boom da pandemia, todo esse início caótico em que ninguém sabia o que fazer, ainda continua não sabendo o que fazer, mas enfim. Ela se vê nesse lugar longe da família, longe de tudo, e tendo que se virar como pode. Ela vai então para uma casa onde ela vai alugar para poder ver até que ponto, né? Porque por enquanto as aulas estão canceladas. Nessa casa que ela vai alugar, ela vai acabar sendo vizinha de um senhorzinho muito gracioso, que eu acho que é Guilherme o nome dele. E que senhorzinho fofo, muito assim, sabe, espontâneo e tudo mais, super inteligente. Ela vai criar essa relação. É super curtinho, não dá pra eu falar mais coisas sobre a trama, né? Porque senão vai estragar. Eu dei 5 estrelas e super favoritei, porque foi uma escrita que me trouxe, assim, muita empatia, me trouxe muito, assim, equiparação também, até porque a gente tá passando por esse período, né? Então, assim, foi muito fácil entender o que a personagem estava ali passando e todas as necessidades e angústias ali dos personagens em si. Então, foi super gostoso, super incrível. E fica essa indicação aí no e-book. Eu acho que ele tá disponível no Kindle Unlimited. Não sei ou se eu baixei gratuitamente. Enfim, eu coloco aqui na edição pra vocês. Então é isso, meus queridos. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dos livros que eu mostrei aqui pra vocês hoje. Deixe aqui embaixo também, naquele famigerado sinal de fumaça, quais foram as leituras de vocês no mês de abril, se rendeu, se não rendeu. Foi o mês das minhas férias, eu pensei que eu leria muito mais, mas foi válido, tivemos aí 3 favoritos, então assim, tá bom, né, meus queridos, tá bom. Não deixa por obséquio de, se você não ser inscrito no canal, já deixa a sua inscrição aqui, não lhe custará nada. Deixe também aqui um like, também muito agradecida vou ficar. E, como eu sempre digo, gente, se você gostou, compartilha com seus amigos, com a família. E se você não gostou também, compartilhe com aquelas pessoas que você não é tão amiga assim. Quem sabe aproveitar esse momento poder quebrar essa inimizade. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.